Vamos pensar que não tem um especialista lá naquela localidade. Vamos pegar a especialidade aqui de outro aluno do curso de formação telemedicina na prática, o doutor Peron, que é infectologista, tá? Também temos uma entrevista com ele. Só procurar aqui no canal, tá? Então, infectologista. O infectologista, geralmente, ele vai estar mais na capital, nos grandes centros, onde tem hospitais que tenham UTI, né? Que precisa, né, daquela questão do controle de infecção hospitalar, né? Mas com a presença do infectologista. Então, ele vai estar mais ligado em grandes centros, tá? Ou as capitais. E aí, a 100, 200 quilômetros, né, de distância, às vezes tem um paciente que está sendo atendido por um médico e pode precisar de um parecer do infectologista. Em vez de fazer isso, né, encaminhar o paciente, ele viajar 200 quilômetros, o médico infectologista avaliar ele, fazer a cartinha de contrarreferência, a gente tem a possibilidade de fazer a teleinterconsulta. Pode ser com o paciente presente, inclusive, o médico clínico, lá na cidade do interior, com o paciente presente no local, acessa um link no mesmo horário com o especialista, né? Aqui no exemplo estou usando o infectologista, que está online naquele momento. E eles podem fazer essa consulta juntos, né? O infectologista orientando aquele médico clínico em relação ao que ele precisa saber, ou sobre a própria anamnese, ou até sobre o exame físico, né? E aí o médico que está lá presencialmente com o paciente pode ser, né, vamos dizer assim, os olhos, as mãos, os ouvidos, né, desse médico especialista que está à distância. Então, esse é um exemplo, né, de teleinterconsulta. A gente tem ainda a modalidade do telediagnóstico. Essa modalidade até é a modalidade que já era utilizada no Brasil na telemedicina há muito mais tempo. E muita gente nem se tocava assim que isso era telemedicina. Mas o uso de equipamentos que você pode fazer o exame e emitir um laudo à distância. Por exemplo, o primeiro uso da telemedicina de forma organizada e sistemática no Brasil foi com o eletrocardiograma. Começou lá atrás, lá no final da década de 90, ali em torno de 1997, onde alguns centros, né, de cardiologia emitiam parecer de laudos que eram enviados, né, de exames que eram enviados por fax. Né? Muita gente nem conhece fax. Eu tenho alguns alunos aqui nascidos já depois dos anos 2000, e às vezes numa aula eu comento sobre fax, eles me olham e falam, professor, o que é fax, né? Então, muita gente não sabe, né? Então, o pessoal fazia um eletrocardiograma lá no interior, mandava esse fax com a imagem, e aí um cardiologista laudava. E dependendo do caso, se ele via que era alguma situação que necessitava uma intervenção imediata, eles até ligavam, né, o outro médico que estava lá no interior, por exemplo, e ajudavam numa conduta, ou numa orientação, certo? Então, hoje a gente vê muito o uso disso em unidades de saúde, né, que tem um equipamento de eletrocardiograma. Hoje, com a internet, é colocado, né, os eletrodos no paciente, ou no notebook, e envia as informações direto para o cardiologista que está à distância para fazer o laudo. Temos também na imagem, né, o uso do telediagnóstico, né, a radiologia já usa também a telemedicina há muito tempo. Então, o telediagnóstico é o ato médico à distância geográfica ou temporal com a transmissão de gráficos, imagens e dados para emissão de laudo ou parecer. Tá? E ela também pode ser de forma não sincrônica, né? O médico pode receber as imagens e fazer um laudo horas ou até dias depois, tá? Então, dependendo, né, do tipo de serviço que ele presta. A modalidade de telecirurgia também já está contemplada nessa resolução, tá? Então, no artigo 9, ele fala que a telecirurgia é a realização de procedimento cirúrgico à distância, com utilização de equipamento robótico e mediado por tecnologias interativas seguras, tá? Então, com um parágrafo único ainda, né, falando sobre a telecirurgia robótica, que ela está disciplinada em resolução específica do CFM, tá? Então, já está contemplando, né, essa evolução. Muita gente ainda pode falar, mas telecirurgia, telemedicina, é impossível.
não é impossível, já está sendo, né, bem estudado e já está acontecendo em algumas localidades as telecirurgias. Claro que existe toda uma regra, no momento, né, que é preconizado que tem uma equipe presencial e outra equipe que esteja à distância, o uso, por exemplo, de robô para fazer a telecirurgia, e caso, né, haja alguma falha, alguma coisa, tem uma equipe presencialmente ali para dar o apoio e continuidade. A questão da tecnologia também é importante, porque a evolução, né, da internet para 5G diminui, né, o delay, né, que pode atrapalhar uma telecirurgia. Então, isso também é importante. Tá? Outro item, né, que temos aqui, o quinto item, é o telemonitoramento ou televigilância. Então, na resolução, é dito que o telemonitoramento inclui a coleta de dados clínicos, sua transmissão, processamento e manejo, sem que o paciente precise se deslocar até a unidade de saúde. Tá? Então, é muito interessante a gente utilizar para fazer o telemonitoramento de pacientes crônicos, pacientes com diabetes. Na cardiologia também é utilizado, né, o telemonitoramento de pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo. Claro que o paciente vai passar em consultas presenciais também, mas o telemonitoramento é importante nesse período entre consultas presenciais, para o paciente não ficar, vamos dizer assim, solto, né? A gente tem estudos mostrando que o uso da telemedicina, no telemonitoramento, por exemplo, ajuda a adesão do paciente ao tratamento e às mudanças do estilo de vida, tá? Eu também tenho, numa entrevista com um aluno do curso, a doutora Daniele, que é cardiologista, que também comenta sobre isso, né? Se vocês quiserem ver, né, nossas entrevistas, é só buscar aqui no site do YouTube, MD Expert, para você ver, no nosso canal, tá?